pessoas com comorbidade e idosos. De Campinas, Fernanda Alves. E é até diante, né, da preocupação com esse público e outros que são mais sensíveis ou mais vulneráveis para doenças respiratórias, com essa mudança do tempo, inclusive prevista já para o fim de semana, a gente recomenda os cuidados e o planejamento, inclusive para vacinação contra a gripe, que começa na segunda-feira aqui em Campinas. E a gente convidou a Shaula Vizelli, que é a coordenadora do programa de imunização aqui de Campinas, para conversar um pouquinho com a gente. Seja bem-vinda, Shaula. Bom dia, Sandra. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez aí falando de um assunto super importante. E pegando aqui os dados da cobertura vacinal, né, do ano passado, de idosos, 53%, pouquinho acima só da metade dos idosos receberam a vacina contra a gripe. Crianças de 6 meses a 5 anos, 80%, gestantes, 44%. Quando a gente vê esses dados, ainda gera uma preocupação. E existe alguma estratégia diferente para atingir realmente a meta esse ano? É uma grande preocupação, né? Então, são grupos aí que o Ministério da Saúde, Estado, município, a gente busca sempre alcançar, mas nos últimos anos, né, desde 2021 para cá, a queda, né, pela a baixa adesão à vacinação, ela é recorrente. Então, a gente precisa sempre incentivar para essa população toda que tem um risco de agravamento maior para que procure pela vacina. Então, a partir de segunda-feira, a vacina vai estar disponível em todos os 68 centros de saúde e ao longo desse próximo mês, né, então outras ações serão desencadeadas, né, como a gente já tem feito, né, então leva a vacina para mais perto da população. Então, quando tem ações em praça, em terminais, em shoppings, mercados, para que a população tenha para que a gente minimize essa dificuldade de acesso, porque às vezes existe sim, né, uma dificuldade da pessoa ir até o centro de saúde. Então sempre o nosso maior objetivo é garantir um acesso qualificado, um acesso efetivo, para que as pessoas tenham essa adequada imunização. E a gente sabe que tem parte da população que não costuma mesmo frequentar, às vezes, as unidades de saúde, né? Porque, enfim, tem convênio médico. Só que aí no período de campanha acaba sendo necessário essa ida. As unidades, elas funcionam também de sábado ou não? Ainda vai ter uma estratégia específica para a imunização aos finais de semana? Isso, a princípio a gente começa nos horários de funcionamento regulares das unidades, né? Então, rotineiramente a gente já tem aí o atendimento aos sábados em diversos centros de saúde do município e, como eu disse, a gente ainda está traçando metas para ampliação dessas ações, né? Então, locais estratégicos para que de fato a gente atinja esse público prioritário. Né, mas isso a gente sempre conta muito com a comunicação. Então, todos nós conhecemos um idoso, uma criança, uma gestante. Então, reforcem, né, e transmitam as informações aí com segurança para essa população. É uma campanha, não, é uma estratégia de vacinação que já acontece há mais de 20 anos, uma vacina extremamente segura e eficaz. Então, para que cada um de nós também entendamos aí toda a importância desse contexto e que a gente recomende para os nossos amigos, parentes, para que busquem pela vacina, né, neste momento nos centros de saúde e acompanhando aí o nosso site, as futuras divulgações em relação a outros pontos de oferta também. E sempre tem uma dúvida, toda vez que eu tomo a vacina, parece que é aí que eu sinto alguma reação dessa vacina, aí parece que eu pego gripe mesmo. Que orientações você pode complementar a respeito disso? Isso é um mito, né? A vacina contra a gripe, ela não causa gripe. Ela é feita com um vírus inativado, tá? Então não tem como causar esses sintomas. O que a gente recomenda é que tomem a vacina o quanto antes de haver a circulação, né, aumentada dos vírus que são típicos dessa época do ano. Então, por isso que a gente está introduzindo a vacina agora, né, o quanto antes aí do outono, inverno, para que a população não confunda justamente isso. Às vezes, no momento que vai tomar a vacina, já está tendo uma grande circulação de vírus, a pessoa acaba sendo contaminada de fato pelo vírus aí selvagem da doença e não pelo vírus da vacina. Né? Então, isso é muito importante. Apesar da vacina estar disponível aí por vários meses nos centros de saúde, o quanto antes a pessoa for imunizada, melhor.
Uma dúvida, Chaula, aqui a respeito de uma criança que recebeu já a vacina contra a gripe há cerca de 6 meses. Ela teria que tomar novamente ou ela não precisaria? Porque aí ela pegou, então, a dose do ano passado. Isso, a vacina ela é anual. Então, todo ano as vacinas elas são modificadas e são incluídas as cepas que estão circulantes naquele período. Então, mesmo aquelas pessoas que tomaram até janeiro desse ano, a gente ofertou a vacina com a cepa do ano passado. Então, mesmo quem tomou em janeiro, fevereiro, que foi até o limite que a gente ofertou, as vacinas do ano passado precisam tomar uma nova dose. Então, são vacinas atualizadas, todo o público-alvo. Então, aí são quase 500 mil pessoas no nosso município que já podem ser imunizadas aí a partir da próxima semana. Tá? Então, mesmo quem tomou a vacina do ano passado precisa garantir a imunização agora. E aí as unidades, elas já estão abastecidas com as doses ou isso ainda vai acontecer durante o fim de semana? Até hoje, Até o final do dia a gente conclui todo o processo logístico de abastecimento dos 68 centros de saúde. Então, a partir de segunda-feira, quando começa a campanha, às 8 da manhã, todos os centros de saúde já terão a vacina à disposição. A Judite está perguntando aqui se ela for hoje em alguma unidade de saúde, se ela consegue já tomar a dose. Isso, não tem como a gente garantir, A campanha começa oficialmente no dia 7. Alguns centros de saúde já têm a vacina, mas a gente ainda não concluiu no município todo, Então fica confuso a gente divulgar uma parte e não divulgar outra. Por isso a nossa recomendação, para que ninguém perca a viagem, que procure as unidades a partir do dia 7, segunda-feira. Em relação ao número de doses, já é pensando em todo o público ou é só para esse prioritário? Como que está sendo esse recebimento? O Ministério ele sempre disponibiliza as grades de maneira fracionada, Porque, como eu disse, em Campinas são quase 500 mil pessoas contempladas. Eles não disponibilizam esse montante de uma vez, mas já recebemos 2 grades aí, Então, num quantitativo suficiente para darmos andamentos aí nas primeiras semanas de campanha, tá? Então, não há nenhum risco aí de, neste primeiro momento, faltar vacina, não. E aí, os horários das unidades são flexíveis, Ou cada uma tem uma forma de atendimento? Elas funcionam, a oferta da vacina de acordo com o horário de funcionamento de cada centro de saúde. Então, todas as salas de vacina abrem às 8 horas da manhã e funcionam até o horário de fechamento da unidade. Daí é preciso verificar no nosso site, porque tem unidade que fecha às 19, outras que fecham às 18, enfim. Daí é legal que a população se informe, também para não correr o risco de se deslocar sem necessidade para o centro de saúde, num horário que não vai ter a vacina disponível. Chaula, dá para aproveitar e aí já também atualizar a caderneta vacinal de crianças e adultos eventualmente? Perfeito, Felipe. Essa é a nossa intenção e o que a gente já tem trabalhado há bastante tempo. Então, em todas as oportunidades, a gente faz atualização de tudo. E a vacina contra a influenza ela pode ser administrada com qualquer outra do calendário para qualquer faixa etária. Então, quem precisar receber a vacina contra a Covid, febre amarela, qualquer outra vacina, a gente já vai fazer toda essa avaliação e outras doses poderão ser recomendadas e administradas nessa mesma oportunidade. No caso de pessoas com doenças crônicas, elas precisam levar alguma comprovação dessa condição? Não, Sandra, basta a autodeclaração. Então, a pessoa vai chegar no centro de saúde, dizer, por exemplo, que é diabética, que tem um problema cardiológico. A gente quer minimizar a barreira, Então, a pessoa se autodeclarando com qualquer uma daquelas comorbidades ali que fazem parte dos grupos prioritários, ela já vai receber a vacina. E aí leva um documento, pelo menos? Um documento com foto, Isso é para a segurança do profissional, do próprio paciente, a gente precisa aí do CPF, os registros são todos nominais nos sistemas, então é importante que um documento com foto esteja com ela e a caderneta de vacinação também, Sempre ajuda para a gente fazer essa avaliação, registrar todas as doses e ela garantir essa informação para ela. Outra dúvida que chega é quanto tempo depois de tomar a dose que a pessoa vai estar imunizada realmente? Os níveis de anticorpos, então essa proteção aí elevada que a gente fala, ela pode demorar aí até 4 a 6 semanas para atingir uma titulação máxima, mas a partir de 2 semanas ela já tem essa proteção. Por isso que a gente sempre foca nessa questão de vacinar o quanto antes, porque tomando segunda-feira a vacina, então a partir de 2 semanas que ela começa a gerar essa proteção mais adequada, então lá para maio, junho, onde a gente tem a maior circulação viral, ela vai estar com uma proteção em altos níveis, garantindo aí a segurança dela.
Desejamos um bom início de campanha, Chaula, e o espaço aqui também aberto para reforçar, né, qualquer estratégia a mais de imunização. Agradeço muito, Sandra, Felipe, agradeço aos ouvintes, e é isso, procurem aí o centro de saúde mais próximo e se imunizem a partir de segunda-feira. Muito obrigada, viu? Chaula Vizelli, coordenadora do programa de imunização aqui de Campinas. Só antes da gente ir para o intervalo, Sandra, só trazer uma informação complementar, porque Campinas começa a vacinação na segunda-feira, muitas outras cidades também, mas outras cidades da nossa região já iniciaram a campanha de vacinação essa semana. Hoje, por exemplo, é a vez de Sumaré. Sumaré iniciou a vacinação, o imunizante está disponível das 7h30 da manhã às 13h30 da tarde, nas salas de vacina das unidades de saúde da família, exceto no Virgílio Viel e no Santa Clara. Na unidade do Cruzeiro, o atendimento acontece exclusivamente às quartas-feiras, das 9 da manhã às 13h30 da tarde, e no módulo do Soma, terça e quinta, das 9 da manhã às 2h30 da tarde. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Superflex Pneus, feitos para os desafios extremos da indústria. Acesse superflex-pneus.com.